Para você, uma ótima noite. No ar, mais uma edição do Plantão 47 especial aqui pela TV Plan. Seja bem-vindo, você que nos acompanha agora pelo canal 47 e 51.1 em HD. Também os nossos internautas que nos acompanham pelo streaming através do tvplan.com.br e pelas redes sociais. Hoje em dia, né, é multiplataforma, você interage conosco também, sempre ao vivo, pelo facebook.com/tvplanweb. Convido você a participar com a gente também pelo nosso WhatsApp 999 27 3591. Olha, gente, hoje nós vamos entrar num assunto extremamente discutido, mas um tema que ainda existe um tabu sobre ele. Quando eu digo discutido, porque a própria imprensa, na qual eu faço parte, começou a debater sobre esse assunto há pouco tempo. Eu não diria nem debater, né, mas sim a dar um determinado espaço. O nosso tema de hoje é o suicídio. Tenho certeza que você em casa, né, quando ouve essa palavra suicídio, a pessoa já muda até de comportamento ali, né? É um certo tabu e nós estamos aqui para, literalmente, aí sim nesse programa, debatermos sobre esse tema. E para falar com a gente, eu recebo a Mariana Rios Costa, ela é psicóloga e é professora universitária também. Quero agradecer, Mariana, dando boa noite para você, por trazer um pouco do seu conhecimento sobre esse tema. Eu não sei se eu fui correto aqui, né, na abertura do Plantão 47, mas pelo menos eu, como um cidadão comum, penso dessa maneira, que ainda existe um tabu. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Paulo Marcelo. É com grande satisfação que eu estou aqui hoje para contribuir um pouco, né? Eu acho super importante. Parabenizo você e ao seu programa como um todo pela escolha do tema, né? Que realmente há uma crescente e uma necessidade de se falar sobre, tá? A priori, existe sim um tabu muito grande que permeia esse assunto, né? É um assunto ainda pouco discutido, mas que tem ganhado importância e a necessidade de se falar sobre ele. Tá? Atualmente, quando a gente para pensar no índice, nos aumentos que tem tido as taxas de suicídios no Brasil e no mundo, dá para pensar nesse tema como uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública. Sim, atualmente sim. O Brasil ocupa atualmente o 8º lugar do ranking mundial em relação ao suicídio no mundo. Preocupante. Ficando atrás de potências como Estados Unidos, Japão, China, entre outros. Muito bem. Nós vamos aprofundar nesse assunto com a psicóloga e professora Mariana Rios e também como convidado, feliz demais com a presença dele, ele que é jovem também, pastor Ricardo Marquezini. Ele vai falar um pouco pra gente. O pastor Ricardo, ele teve um caso na família dele. Nós vamos entrar nesse assunto também, mas vamos tentar também, de certa forma, né, falar até do lado espiritual também, que é muito importante. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo, pastor Ricardo. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, né, e da mesma forma que a Mariana, eu também parabenizo a TV Plan, o programa, Paulo, você. Muito obrigado. Pela iniciativa de tratar desse assunto, que eu acredito que é muito importante, afeta uma grande parte da população hoje, traz dificuldades pessoais, traz dificuldades para as famílias. Muita gente tem muita dificuldade para lidar com o problema. A questão da depressão, a questão do suicídio, são temas oportunos. Então, meus parabéns, eu agradeço a oportunidade e espero contribuir. Quando a gente fala suicídio, a pessoa muda de comportamento, não é isso? É verdade. As pessoas que estão ao seu redor ali, às vezes você, olha, aconteceu uma coisa, teve um suicídio ali, a pessoa já muda ali na hora, não é isso? Criou-se um tabu em cima dessa palavra, suicídio? Sim, criou-se um tabu, né? As pessoas têm dificuldade de falar sobre o assunto. A própria depressão, que eu acredito que gera vários casos de suicídio, as pessoas têm dificuldade de falar sobre depressão. Talvez nos nossos dias hoje, o assunto esteja um pouco mais aberto, né? Mas eu que tive um caso na família, meu pai se suicidou há 17 anos atrás, na época era um pouco mais complicado tratar do assunto. Aliás, era mais fechado ainda do que hoje? Mais fechado do que hoje, mais fechado do que hoje. Por exemplo, no caso do meu pai, o meu pai
ele se sentia muito discriminado porque algumas pessoas achavam que ele não tinha uma doença, ele tinha uma atitude de frescura. O seu pai teve a depressão? Teve depressão crônica e profunda, né? Então ele mesmo falava, eu preferia ter um câncer, porque se eu tivesse um câncer as pessoas iam ver que eu estou doente. Como eu tenho depressão, as pessoas não veem na minha aparência física que eu apresento uma doença. Elas não sabem o que acontece comigo. Então isso deixa o depressivo mais para baixo ainda. Deixa o depressivo mais com a autoestima mais baixa ainda, né? Então, naquela época já era difícil. Eu acredito que hoje o assunto foi mais tratado, foi mais divulgado, talvez tenha um pouco menos. Mas mesmo assim ainda precisa ser falado, ainda precisa ser tratado. Talvez alguma pessoa se sinta mal por ter que procurar um psiquiatra, né? Sim. Pensando na seguinte questão, o que os outros vão pensar de mim? Que eu estou indo ao psiquiatra. O que é inadmissível, né, nos dias de hoje, se a gente parar para pensar, até lá atrás também, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos quando aconteceu, eu e meu irmão tínhamos 18 anos, e foi de uma forma inesperada, né? Sim. Não esperávamos. Meu pai já tinha dado algumas pistas, tinha falado algumas vezes a respeito de tirar a vida. E falava isso ali dentro da casa? Falava isso no momento de crise profunda. Momentos de crise profunda. Momento de crise profunda. De desespero. De desespero, exatamente. O depressivo, eu acredito que ele perde um pouco do sentido de viver, né? A psicóloga depois pode falar isso com um pouquinho mais de propriedade. Claro. Ele não vê muito sentido na vida. Está um dia chuvoso, não faz muito sentido. Está um dia de sol, também não faz muito sentido, né? O depressivo não consegue ter muito sentido para a vida, né? Então ele se sente inútil, quer se isolar. Uma tendência do depressivo é querer se isolar, querer ficar no quarto, deitado, convence o médico de dar uma licença médica porque ele não está bem, para não ir trabalhar. Então a tendência do depressivo é se isolar, né? Mas eu acredito que foi difícil para nós na época, com 18 anos. Talvez se tivesse acontecido hoje, a gente trataria de uma forma diferente. Um pouco mais de maturidade, um pouco melhor, mas aconteceu. Era aí que eu queria chegar, Mariana, porque o pai dele, assim como outras pessoas também, eles começam a dar indícios ali, devido à depressão ou devido ao problema que a pessoa está passando. A família tem que se atentar a isso? As pessoas que estão ao redor dessa pessoa têm que se atentar a isso? Com certeza, Paulo Marcelo. É muito difícil alguém que está prestes a cometer ou a tentar ou até ter uma ideação nesse sentido não dá indícios. O comportamento muda, né? O comportamento da pessoa muda. Existe até o mito que fala, as pessoas acreditam assim, quem quer realmente se matar não fala sobre, quem fala está querendo chamar a atenção. E na verdade, primeiro passa na ordem do pensamento, da ideação, para depois atentar. A pessoa geralmente não age no impulso, ela planeja. A não ser que seja uma coisa muito abrupta que ocorra e a pessoa esteja ali com acesso a possibilidades de suicídio na hora. Um exemplo disso, uma corda, né, um instrumento perfuro-cortante para poder fazer uma lesão que seja letal ou alguma coisa nesse sentido. Geralmente, esses índices eles são maiores em homens do que em mulheres, e os homens geralmente a opção mais recorrida é a questão de arma de fogo e enforcamento. Nas mulheres a tentativa é um pouco maior do que a dos homens, mas a tentativa com insucesso. Com insucesso, a tentativa maior nas mulheres e a efetivação maiores em homens. Muito bem. Tá? É algo importante porque o pastor Ricardo citou uma coisa aqui. Eu peguei o momento que você falou isso, falou, talvez se fosse hoje, nós teríamos tratado o caso em questão de uma outra maneira. A família não deve se culpar jamais, não que vocês estejam se culpando, mas de que maneira, né, que a família deve agir num caso como esse? A família, ela
é ali o corpo nuclear mais presente na vida do indivíduo, costuma ser, né? Porque fica aquela coisa da aceitação e da não aceitação. Exatamente. Uma das coisas que eu acho interessante até a gente chegar nesse assunto é falar exatamente sobre a questão do que leva uma pessoa a tentar o suicídio, né? A chegar nesse ponto. Olha, a depressão ocupa um dos primeiros lugares do ranking. Vem depois desencadeada também outros aspectos que podem desencadear o suicídio, é a questão do alcoolismo, né? Outros fatores são os transtornos mentais como esquizofrenia, personalidade borderline e até mesmo questões familiares, socioeconômicas, né? E sociodemográficas também. Então, assim, são muitos fatores que podem ocasionar o suicídio, tá? A família, como você havia perguntado, é um dos fatores. O índice de suicídio em pessoas divorciadas, viúvas e com a família desestabilizada é muito alto. É muito alto. É muito alto. É muito comum, principalmente em homens. Principalmente tá? em homens. Principalmente em homens. Eu vejo que os homens lideram de uma certa essa forma, estatística. Sim. Sim, porque a forma que eles atentam contra a vida geralmente é mais agressiva, né? Geralmente é mais efetiva. As mulheres apelam mais para substâncias, por envenenamento, o homem é mais corda, como eu havia dito anteriormente, arma de fogo, facas, armas brancas, né? E por aí vai, para poder atentar contra a própria vida. Pastor Ricardo, é sempre muito importante, porque é claro que eu não estou querendo comparar uma coisa com a outra, mas o fato, aliás, o fator espiritual é muito importante, não é isso, para a pessoa? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso também, onde que a pessoa pode se encostar realmente na igreja, né? Uma palavra amiga, né, de um pastor, de um padre, de quem for, eu acho que faz uma diferença danada também no momento de crise às vezes. Perfeito, eu acho que é um suporte muito importante para a vida de qualquer ser humano. Sim. Né? O depressivo em si, eu acredito que ele tem uma vulnerabilidade maior ainda para lidar com crises, para lidar com frustrações, com perdas, né? A pessoa que já tem uma tendência à depressão, que pode desencadear no suicídio, ela tem uma dificuldade maior para lidar com isso, né? E a fé nos ajuda, a fé em Deus nos ajuda a lidar melhor com as crises, com as perdas, com as frustrações. A fé nos torna pessoas mais equilibradas, né? Então eu digo que sim, que é muito importante qualquer pessoa buscar em Deus, buscar numa comunidade de fé, auxílio, para se tornar uma pessoa mais equilibrada e aprender a lidar melhor com as frustrações, com as perdas, né? Isso em qualquer área da vida. O acompanhamento psicológico é fundamental. Eu costumo falar para os meus colegas, Mariana, que a psicologia já é a profissão do futuro já há muito tempo, mas as pessoas estão se atentando a isso a cada dia que passa. Todos nós devemos fazer terapia e ter um psicólogo para acompanhar a correria que é a nossa vida, as frustrações, que às vezes as pessoas acham, né? Olha, a outra pessoa fala, nossa, aquela pessoa tem uma vida maravilhosa. Às vezes não sabe o que ela passou para chegar até ali, não sabe que ela sofre ainda, né? E um acompanhamento psicológico, assim como, né, você ter uma fé é fundamental. Com certeza. A questão de você ter um acompanhamento psicoterapêutico ajuda você a conseguir canalizar de forma produtiva as cargas emocionais que você acumula durante toda a sua vida. Né? A gente consegue elaborar melhor as nossas vivências, a gente consegue colocar cada coisa no seu devido lugar e consequentemente, a gente vive melhor. A gente consegue assimilar melhor as coisas que acontecem no nosso cotidiano quando a gente tem esse acompanhamento e a gente consegue ter essa possibilidade de estar ali elaborando todas as nossas emoções devidamente conforme elas vão ocorrendo pra gente. Precisamos e muito. E muito, todos nós. Precisamos, pastor? Precisamos. Aliás, é uma das orientações que eu dou às pessoas que me procuram. Seja para resolver qualquer problema. Quando a gente percebe que a pessoa está com dificuldade para lidar com frustrações, perdas e as mazelas que a vida apresenta, a gente sempre recomenda, procure um psicólogo, procure um profissional. Se a gente nota um caso de depressão, além de orientar na perspectiva da fé, nós também incentivamos. Procure um psiquiatra, procure um tratamento, né?
Aliás, no meio evangélico existe também muito tabu com relação a isso. Aí ao psicólogo, aí ao psiquiatra, né? É inadmissível, né? Que nos dias de hoje as pessoas pensem assim dessa maneira. Mas eu acho que é a minoria, Mariana. Eu acho que hoje mudou muito, não mudou? Existe assim, tá um contínuo de mudanças aí. Eu espero que isso cresça, que as pessoas consigam ampliar um pouco esse olhar sobre essas ciências, né? Do emocional, do psicológico, para poder oportunizar mesmo que esses índices cheguem um dia a cair. Uma das dificuldades que tem de se tratar e de impedir a depressão e até mesmo o suicídio é exatamente a falta de acesso a profissionais dessa área, né? As pessoas ficam engessadas, ficam ali muito atidas a questões dos tabus que mobilizam o nosso imaginário coletivo, né? De que, olha, um psicólogo é uma coisa para louco, o psiquiatra é uma coisa para louco, e as doenças geralmente psicológicas, elas não são encaradas como elas devem ser encaradas, é como você trouxe muito bem colocado o exemplo do seu pai. Eu preferia ter um câncer do que ter uma depressão, porque eu tendo um câncer, as pessoas sabem que eu estou doente, né? Então, assim, a depressão e as outras doenças psicológicas, elas são doenças que não são valorizadas tais como as outras que aparentam no biológico, né? Não que essas não venham aos poucos somatizar. E ela é tão séria quanto? Até tão séria quanto, merece a mesma importância. A mesma atenção. Inclusive, um dos índices também que apontam a questão de suicídio são pessoas que têm doenças como HIV também, são frequentes alvos de suicídio, são frequentes, como que eu posso te falar, no sentido de dizer que elas são candidatas fortíssimas ao suicídio, as pessoas com câncer, a doenças que de uma certa forma vão mutilá-las. Bate aquele desespero na pessoa. Bate aquele desespero na pessoa e elas se candidatam fortemente a isso se não houver o acompanhamento adequado, se não tiver um alicerce ali. Um alicerce, uma estrutura, alguém que esteja ali para apoiá-las, né? Essa estrutura passa pelos profissionais, né? Pela própria religião e passa também pelos familiares. Com certeza. Os amigos, as pessoas que fazem parte ali do convívio. Quando a gente para pensar sobre isso, a principal medida que uma pessoa deve ter a se deparar com alguém que esteja apresentando indício nesse sentido é ter uma empatia, é fazer uma escuta sem julgamento, sem tentar minimizar o sofrimento do outro, levando em consideração a dor que ele está trazendo e ao invés de julgar, de criticar ou de minimizar, fazer a escuta necessária, tocar no assunto se por acaso ele percebe que tem coisas que possam estar passando pela cabeça dele, de repente uma ideação. Se por acaso pensa nisso e tudo mais, a gente pode procurar ajuda, mostrar que se importa, que está ali para o que ele precisar, que está ali como um suporte. E a maioria das pessoas nessa hora, elas pensam que elas estão sem chão. E quando elas fazem esse tipo de ato, elas não pensam no ato como uma medida para acabar com a vida, mas para matar a dor, que se torna insuportável. É o desespero, é um desespero mesmo. Geralmente, não necessariamente a atitude é impulsiva. Na ordem dos impulsos, mas o desespero, ele se prolonga, a pessoa não vê saída e perde o sentido da existência. Eu quero acabar com isso, eu não aguento mais, a minha vida é muito difícil. Tudo geralmente aumenta aquela questão do pessimismo, né? A pessoa fica extremamente, tudo acontece comigo, a minha vida é assim um peso maior do que eu posso suportar, e a pessoa vai cada vez mais demonstrando que o único recurso que ela consegue ver é o suicídio. Então ela aponta, ela fala que tem vontade de se matar, que pensa no suicídio. São indícios. São indícios. E geralmente as pessoas fazem o quê? Ela quer chamar a atenção. Mas o chamar a atenção diz pra gente alguma coisa. Ela tá falando da ordem do sofrimento. Por que eu tenho a necessidade de chamar a atenção com um assunto tão sério? Falando de coisas tão doídas e de meios que eu pretendo ou penso em tomar que são tão letais,
né? E geralmente as pessoas, a rotina das pessoas, o cotidiano é tão intenso que a gente tem pouco espaço de escuta atualmente. Eu acho que por isso que o espaço terapêutico do psicólogo, de você ter um psicólogo, de você ter um profissional que vá contribuir com essa escuta, é tão importante para ajudar. Às vezes, como a minha fala do início, como eu havia dito, às vezes um problema pequeno para a pessoa que está imersa numa situação dessa vira um problema muito grande, e a pessoa, ao falar, ela vai dividindo aquilo e vai minimizando aquilo e percebendo, não, eu tenho outros recursos que eu posso dispor que não necessariamente me levem aí ao suicídio, né? Então, assim, o mais importante é que as pessoas tenham consciência que, na verdade, o suicídio é uma tentativa de matar a dor e não de se matar propriamente. A psicóloga Mariana citou a questão da escuta. No próximo bloco, nós vamos falar, né, de um projeto que teve início no último dia 1º de julho, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Nós vamos debater sobre esse tema na volta do intervalo. Antes de sair para o intervalo, eu quero falar para você da Artipel, que inaugurou a nova loja aqui na área central da cidade. É isso mesmo, tem a nova loja agora da Rio de Janeiro 121. É isso aí, loja linda, gente, são mais de 300 metros quadrados, é uma mega loja. Lembrando que tem o endereço ainda da Assis 674. A Artipel já recebeu os novos encartes da Copa do Mundo, então você que já completou o seu álbum, mas estava faltando aqueles jogadores que foram convocados de última hora, passa lá que você vai adquirir o seu com exclusividade. A Artipel é mais uma grande parceira aqui do Plantão 47. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.